trouxe a referência para vocês aqui, né? Outro, eu tinha falado um pouco do trabalho do Cabibo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês as referências que vão trazer para nós os quartos, né? Na verdade, os quartos foram introduzidos, né, por Gell-Mann, nesse artigo aqui, que ele tem, né? Esse trabalho de Gell-Mann aqui é um Physics Letters, volume 8, ano 64, página 214. Esse aqui é o trabalho que o Gell-Mann introduz os quartos. Paralelamente ao Gell-Mann, tinha o Jordan Zweig, que também introduziu os quartos, né? Só que o trabalho de Zweig nunca foi publicado em revista. Ele ficou como pré-print, né? Como o plano certo. Quem é o nome? Oi? Zul. Vai. ZW. ZW é. Então, ele. Então, esses dois trabalhos, né, foram os trabalhos que marcaram o início do modelo de quarto. O trabalho do Gell-Mann foi publicado no Physics Letters e o trabalho do Zweig, que não foi publicado, né, por uma retaliação. Né, o trabalho dele, o diretor do CERN não deixou fazer nenhuma, não deixou ele publicar nenhum trabalho pelo CERN, e aí os trabalhos dele ficaram sempre só, não deixou sair de print, depois não deixou nem publicar mais trabalho lá pelo CERN, nessa época ele estava no CERN. Daí ele foi depois para os Estados Unidos para trabalhar com Feynman, também ficou em fila de espera há muito tempo. Então, na época, ele não ganhou, tanto é que nem ganhou o prêmio Nobel nem nada, né? Ele ficou afastado do. O trabalho que ele escreveu, que é esse trabalho aí, ele é colocado de uma forma um pouco mais exótica. É um trabalho, ele chama os quartos como se fossem partículas de Turing, alguma coisa assim. Tem uma história aí, a linguagem dele era muito fora do convencional. Então, o diretor do CERN proibiu ele de publicar os trabalhos pelo CERN e de mandar para a revista. E houve um boicote, as revistas não aceitavam o trabalho dele. Daí, mas aí o crédito depois foi dado a ele, ele foi contemporâneo, foi exatamente paralelo ao Gell-Mann na formulação. Então, já se vê que até o título do trabalho dele o trabalho do Gell-Mann é até menos sugestivo. O trabalho do Gell-Mann é alguma coisa como Non-Leptonic Weak Decays and the Eightfold Way. E o trabalho do Zweig é sobre o modelo S3, e ele já bota o break na quebra, né, do S3. Então, são os dois trabalhos que marcam o início dos quartos. E aí, tem o trabalho do Cabibo, que já falava com vocês ontem, né, que é um trabalho muito importante, o trabalho do Cabibo, é um Physical Review Letters, volume 10, ano 63. Então, nesse trabalho aqui, o Cabibo, claro, nessa época os trabalhos, o trabalho do Gell não estava publicado na revista, mas o trabalho é de 63, né? Na verdade, esse o trabalho do Zweig foi de 63. O trabalho do Gell é de 63, sob a forma tipo arcaico, da época, que eram os pré-prints, né? E, então, o Cabibo já se sabia na comunidade que havia essa formulação de quartos. Então, o Cabibo já trabalha, né, já vai começar a estudar as interações fortes,
trabalhando com um triplete de quartos, um triplete de sabor, o quarto U, o quarto D e o quarto S. Então, esse era o contexto quando se introduzem, né, as interações fracas em termos de quartos, porque aí com o modelo de quartos de Gelman, o que se sabia era que se podia reescrever o decaimento beta do nêutron, né, o próton, o elétron, o antineutrino do elétron, é que então o decaimento beta do nêutron era escrito em função de quartos. O nêutron é quarto U, D e T, e o próton é quarto U, D. Então, em termos de quarto, né, a ideia é que o quarto D se transforma, o decaimento beta é do quarto D no quarto U, emitindo um elétron e o antineutrino do elétron. Então, essa é a ideia da qual a arte Cabibbo, né, para introduzir a interação fraca no sentido dos quartos. E a ideia de Cabibbo, então, era respeitar a formulação de Fermi de que há uma universalidade na interação fraca. Então, a universalidade da interação fraca, a fenomenologia já indicava que havia uma hierarquia de massas. A massa do U é menor do que a massa do D e é menor do que a massa do S. O quarto estranho deve ter uma massa na faixa dos 700 e poucos, alguns 100 e poucos neves. Então, já se sabia que o quarto U não pode decair em ninguém porque ele é o mais leve. Mas o quarto D, decair no quarto U, era o decaimento conhecido. E a ideia do Cabibbo foi apelar para a universalidade. Quer dizer, o que o Cabibbo colocou é que a interação fraca tem um caráter universal. Então, se o quarto D decai, se o quarto D decai no quarto U, a ideia do Cabibbo é que o quarto S também possa decair no quarto U. Então essa foi a ideia que o Cabibbo lançou. Nós não tínhamos ainda um decaimento que marcasse o decaimento do quarto S no quarto U, mas quer dizer, não tem uma universalidade da interação fraca, então o quarto S decai no quarto U. É por isso aí que ele vai procurar ver, ele vai introduzir o ângulo de Cabibbo. Então, na hora de introduzir os quartos. Então, vamos lá. A ideia, então, é introduzir os quartos na interação fraca, mantendo, claro, sempre a atenção, né, mantendo sempre claro que a simetria, S2,1 é a simetria guia. Então, nós vamos fazer da mesma forma como fazemos com o setor de elétrons. Os quartos vão ter o quarto U, componente elétrico, quarto U, polaridade lá. Oi. Todas as partículas conhecidas, elas interagem fracamente? Não todas. Todos os quartos podem ter interação fraca, mas todas as partículas, por exemplo, você tem partícula, bóson, quer dizer, o elétron, os quartos têm interação fraca, o elétron, por exemplo, os gluons não têm interação fraca. Nem, quer dizer, você disse, todas as partículas elementares, que você diz, sim, todas as partículas elementares, toda partícula subnuclear tem interação fraca. Exceto Quer dizer, só o gluon que não. Mas assim, os quartos, não, o fóton também não. O fóton, o elétron tem, mas o fóton não. O fóton não participa de nem o fóton, nem os gluons, vamos dizer assim, tá? Mas as partículas, todos os hadrons, todos os mesons, né, e vários, têm interação fraca, podem ter decaimentos fracos, tá? O que eu pensei, então, quanto mais fraca a interação, maior o número de partículas que participam dessa interação. O mais universal que a gente sabe é gravitacional. Que é mais fraca. Isso, é a mais universal de todo, porque basta ter energia, não precisa nem ter massa, né? Basta ter energia para ter interação gravitacional. Depois da interação forte, ela já fica, muitos ficam fora, todo o setor de quartos, todo o setor de elétrons fica fora das interações fortes, né? Das interações fracas participam todos menos os bósons intermediários. Bóson de Higgs, por exemplo, tem interação fraca, mas não tem interação forte, né? Mas as partículas elementares nucleares, né, os hadrons, esses em geral têm interação forte, né? Isso não poderia ter um caso similar com positivo o eletromagnetismo. 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 Aí você tem os EZ, W+, ele tem eletrofraca.
É um derivativo do eletromagnetismo fraco. Você não poderia ter um fóton, um gluno, e depois ter um gluno macio carregado, e você tem uma fraca também, uma derivativa, assim. Participar de uma interação fraca, né? E é semelhante com o eletromagnetismo para o eletrofraca, porque... Tá certo. Eu vou dizer assim, você poderia, quer dizer, vamos dizer assim, você pode, nada te impede de introduzir uma interação do gluon, você pode ter esse gluon macio e carregado com os bósons de Gauge. Você pode dizer, tem um isospin fraco e tem uma hipercarga fraca. Nós não temos nenhuma observação sobre isso, mas nada impede de você introduzir um setor de gluons que possa ter interação fraca. Eu acredito que não tem nada assim, nenhum princípio fundamental que esteja sendo violado. A pergunta que tem você ali está fazendo DU, você está fazendo uma interação fraca. Uma interação fraca. E daí a pergunta é quem intermedia essa interação fraca? Vai nos contar a história. Mas será que existem outras coisas que intermediar essa interação? Você sabe precisamente quem intermedia essa interação e cala a boca. O que a gente pode pensar é o seguinte: quem poderia intermediar essa interação, a gente sabe que pelo alcance da interação, pelos números quânticos da interação, claro, a gente tem intermedia essa interação, W mais W menos, não os dados. Mas a pergunta é, será que eu poderia introduzir algum objeto que tenha os números quânticos da interação forte e que possa participar dessa interação? Eu acredito que, no princípio, sim, porque é um decaimento, basicamente, um decaimento envolvendo quarks, né? Se você tivesse um decaimento puramente leptônico, né, como é o decaimento do muon, né, esse decaimento aqui é puramente leptônico. Então, o muon vai no elétron, o antineutrino do elétron, e o neutrino do muon. Então, esse decaimento aqui certamente não vai ser intermediado por alguém desse tipo. Mas o decaimento que você tem partículas com interação forte, pode ser que houvesse algum intermediário, né, com essa interação, com esses números quânticos da interação forte. O problema é saber o quanto isso aí poderia afetar a escala, né? A escala dessa interação ia na faixa de 10 a menos 17 metros, 10 a menos 18 metros. Então é saber se você consegue ter na escala nuclear forte, né, alguma coisa com essa escala de distância, seria alguma coisa bastante massiva. Seria um grupo bastante massivo. Em princípio, assim, violação de número quântico deve ter algum aspecto fenomenológico que a gente poderia aprofundar para ver se pode ou não. Não tem uma resposta para agora. Porque o esse B e U são coloridos. Então, eles não é mais assim, aquela coisa leptônica que você controla. Pois é, tem quanto da interação forte. Então, o portador não é colorido? É uma pergunta natural. Certo. É claro que no outro não pode ser colorido. Então, nesse deveria ser colorido. É só isso que... Certo. Não, nada no princípio diz que é impossível. Então, a gente vai colocar os quartos usando sempre a mesma argumentação. Todo mundo começa sem massa. Claro, reclamam ter que introduzir interação de Higgs aí. Mas todo mundo começa sem massa. Toda a matéria é sem massa. A nossa questão toda de introduzir o Higgs, né, foi gerar massa para o setor fermiônico, gerar massa do elétron, deixando o neutrino sem massa, e ao mesmo tempo tratar de reconstituir a escala fraca, que é a escala nuclear. Agora a mesma coisa, então nós introduzimos os quartos sem massa, então todo mundo está sem massa, e, portanto, eles podem ser decompostos, né, nas suas componentes de integralidade. Então, o nosso, vamos dizer assim, o nosso lagrangiano seria, vamos dizer até que, vamos colocar primeiro só a primeira família, depois vamos introduzir o estranho, o S, né? Então, a ideia, nosso setor de quarks aqui, ele é o left barrado, né, quarks livres, né? Quarks livres e sem massa, né?
nós estamos escrevendo, vamos dizer assim, quatro ações separadas de while, né, para os quartos espirais. Agora, olhando a simetria, então nós imaginamos que o quarto D decai no quarto U, então nós vamos colocar o quarto U e o quarto D no mesmo multiplete. O quarto U tem a carga maior, a carga dele é 2/3, então nós colocamos ele na parte superior. E o quarto D aqui na parte inferior. E colocamos aqui em singletes o quarto right e o quarto left. Essa é um pouco a ideia, né? De manter a estrutura de dublete do quarto BD e a estrutura de singlete do setor left, do setor right. Nós não estamos colocando o quarto estranho ainda não, tá? Então, vamos agora acertar, como a gente já sabe, né, os números quânticos e para poder acertar a carga, a hipercarga dos quartos a partir da relação de Gelman e Shigemo. Então, nós temos a nossa relação, que é a relação constitutiva aqui do nosso modelo, que é a hipercarga. Foi não? São dubletes de S2, né? São dubletes de S2 e esse aqui são singletes de S2. Agora vamos buscar os números quânticos de 1, Tá. da hipercarga. Então, vamos lá. Se eu pegar então, vamos ver. Se a gente for fazer a carga eletromagnética, vamos pegar isso aqui para o quarto U. Para o quarto U, a carga dele é 2/3. 2/3, né? E o quarto, a hipercarga, o espinho isotópico dele é mais meio, ele é a parte superior aqui, né, do multiplete. Então nós vamos fixar com isso a hipercarga dele. Então daqui a gente vai tirar a hipercarga do left. Então a gente vai ver aqui, né, vamos ficar 2/3 menos o meio. Então vai ficar 6/4. 6/3. Então dá 1/6 aqui, né? Então 1/6 igual a 1/2, então vai ficar 1/3. Essa carga aqui dá 1/3. Olha a operaçãozinha simples aqui. Deixa eu apagar isso aqui, isso não é mais necessário. Aí agora, claro, o quarto D, nós estamos num dublete. Esse dublete tem que ter, segundo o SO2, né, como estão no dublete, eles deveriam ter a mesma carga com 1. Quer dizer, a carga de simetria com 1 é a simetria ortogonal à simetria SO2. Então, os dois membros do dublete vão ter que apresentar a mesma carga com 1. Pra gente, se as cargas 1 dele fossem diferentes, nós quebraríamos a simetria SO2. Então, vamos pegar essa carga aqui, menos 1/3, carga do quarto dele. Agora, ele está na componente inferior, então é menos 1/2. E aqui vamos fixar o Y, então isso aqui vai me dar o Y quarto D left. Então, isso aqui vai me dar 1/2, né, vai ficar 1/2 menos 1/3. Então, isso aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 3, 6, aqui vai ficar 2, vai ficar 1/6. De novo, 1/6 igual a 1/2 vai ficar então 1/3. Então o ponto tinha que ser mesmo, né? Não é nenhuma surpresa. Porque senão a gente estaria quebrando a simetria SO2. Então esses dois quartos aqui, então o dublete tem essa carga. Esse aqui é o dublete, o left, the left. Vamos pegar agora o setor right. Agora eles são singlete. Então, no caso do right, a carga dele continua sendo 2/3, mas a hipercarga, o isospin isotópico dele é 0, e aqui vai ficar Y/2. Então, o nosso right tem a carga dele igual a 4/3. E o outro é menos 1/3. Menos 1/3. É um singlete também, mais Y/2, então vai ficar menos 2/3. Então, dentro sempre daquela metodologia de trabalho. A gente conhece as cargas eletromagnéticas, mas precisa fixar as cargas 1.
Então, a gente usa o eletromagnetismo para fixar as cargas 1. A gente sabe que nós já aprendemos com o setor leptônico que o que nós queremos é reproduzir o eletromagnetismo. Mas a gente precisa ter o número quântico desse número para poder fazer o acoplamento mínimo, né, com o setor de gauge do 1. Então a gente agora pode escrever as derivadas covariantes, substituir todas aquelas derivadas ordinárias, né, pelas derivadas covariantes aqui. Então vamos lá. Então nós teríamos a derivada covariante associada ao dublete. Então, o left, a derivada covariante associada ao dublete. Então, vamos ter a derivada usual. E aí, a interação S2. Então, nós vamos ter nossa constante de acoplamento de S2 é IG. Aí, os bósons de Gauge de S2. Então, na representação do dublete de S2, então, os numeradores são as matrizes de Pauli sobre 2. E aqui, o left dele. Simetria 1. Então, constante de acoplamento G', campo de Gauge YI. No lugar do gerador entra a carga. Então, a carga do dublete é 1/3. Então, vai entrar aqui 1/3, né, atuando no dublete. Então, eu boto já o 3 aqui. E aqui nós temos o left elétrico. Esses dois objetos no dublete têm a mesma carga. Então, a gente tem a derivada covariante do dublete. Vamos pegar agora. Professor, Oi. duas dúvidas. Oi? Duas perguntas. Fala aí. Primeira, no caso, você tem o setor leptônico. Setor leptônico. O setor leptônico, eu entendi que você escolheu o setor left como sendo um dublete, porque você tem um elétron e um neutrino, mas como você não tem um neutrino e right, você escolheu um singlet. Isso. Nesse caso, você tem os dois componentes, left e right. Isso. Nos dois, Isso. os dois tipos de Isso, quark. exatamente. Por que nesse caso não dá para escolher dublete? Porque se você fizer um dublete right, esse dublete seria, você teria que dar, o right, vamos dizer, você já definiu pelo setor leptônico que você tem uma simetria, vamos dizer, uma simetria S2, e nós entendemos por que nós precisávamos ter um a mais, que era para poder chegar ao fóton, porque senão o fóton seria, a gente teria auto-interação, quer dizer, teríamos, na verdade, se a gente só considerasse o setor S2, a gente não daria para gerar o fóton, porque a gente teria um bóson neutro que estaria interagindo com os neutrinos, tá? Então a gente sabe que tem que ter a simetria 1. Pergunta, por que eu não coloco os dois quartos mesmo num dublete? Agora, se eles são right, eles não, quer dizer, o setor de hipercarga, de isospin, perdão, a gente já sabe que esse setor de isospin tem que acomodar, ele é um isospin associado ao setor left. Então, se você fizer um dublete de right e the right, você poderia pensar, é um dublete de um 1. Mas o 1 é uma simetria beriana, então não adianta você formar dublete, cada um vai ter que ter a sua carga, porque se o 1 está conectado, se você sabe que depois você vai querer conectar o U left com o U right, seguindo o mesmo caminho que você seguiu para o elétron, então você não vai poder associar. Se você tivesse que colocar, por exemplo, o right e the right no mesmo dublete, eles teriam que ter a mesma carga no 1, para você não quebrar o SO2, né? Que nós entendemos é para não quebrar SO2, quem está no dublete tem que ter a mesma carga, o 1. Se agora você fixa esses dois caras aqui com a mesma carga, o 1, e você faz os acoplamentos, você vai ver que você não vai conseguir gerar a corrente eletromagnética do quarto U. Porque lá no final de tudo, nós vamos ver que o fóton, você sabe, poderia tentar isso, mas você ia ser obstruído por esse fato. Porque lá no final de tudo, você vai poder juntar a parte left e a parte right do U e formar essa interação aqui com o fóton, que a gente já tiver o fóton. Então, se as hipercargas dele forem as mesmas, se o left e o right tiverem a mesma hipercarga, nós não vamos conseguir formar esses dois quartos, o left e o right vão se unir para formar um U e interagir com o quarto nesse ponto. Então, é por isso que você
é obstruído de não colocar os dois bytes. Você poderia pensar, mas será que não poderia introduzir então uma simetria SU2 bytes também? Ela não está presente no setor de elétrico, mas ela poderia estar presente no setor de quartos. Aí você, tá bom, vamos introduzir. Então, você poderia pensar, então vamos introduzir algo que tenha SU2 left para acomodar o setor elétrico. Vamos introduzir um SU2 right para acomodar o setor de quartos right, já que, como você falou, tem um right e um right, vamos colocar então um duplete right para acomodar os quartos. Então, eu acomodaria os quartos do tipo R. E aí teríamos aqui a nossa simetria também. Com isso aqui, você teria uma família de, acho que você teria 7 campos de gate. Então, com esses 7 campos de gate, você estaria dizendo que o setor right estaria interagindo com uma família de bósons de gate que não é a mesma família que o setor left. Como você sabe que daqui você tem que tirar a simetria 1 que vai dar o fóton, então é o que eu estava tentando te dizer ali. Você, para poder acomodar o left e o right na mesma corrente que vai interagir com o fóton, se você tivesse uma família extra de bósons de gate aqui, você não ia conseguir cumprir esse programa. Porque você tem que ter em mente que nós já definimos o que é fóton e o que é Z0 pelo setor elétrico. Eu já sei o que é o fóton, eu não tenho a liberdade de arrumar o fóton aqui. Certo? Oi? A outra qual é? A gente escolheu Oi? já partiu fixando a carga eletromagnética. Isso daí então já supõe que uma dada composição de U com D deu o próton, por exemplo. Isso. Ah, tá. A gente já sabe o modelo de Watt. Ah, tá. A gente já sabe Gell-Mann e Zweig. Tá bom. Certo? Quer dizer, o Cagibo, né, quando esse trabalho todo são de 63. Então, quando foi introduzido o setor de quarto, já se conhecia, mesmo que a revista não tivesse publicado, você já tinha nos arquivos da época, que eram os pré-prints, né? Já tinha o conhecimento do que. Até porque o trabalho do Gell-Mann também já tinha sido apresentado em conferências. Tá bom. Né? Certo? E já havia um blá 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 muito correndo na comunidade sobre Zweig, que era uma pessoa muito estranha, muito exótica, não sei o que. Então a fofoca já corria, né, lá no CERN. Então as pessoas já conheciam os quartos até pela fofoca também. Vamos lá então. Aqui é DI, o right, aí o right é singlete de SU2, então não tem as interações SU2, e vai ter aqui que o campo de gauge da hipercarga e o valor da carga. O valor da carga é 4 terços. Então aqui vai aparecer 4 terços. E aqui o right. E depois o right. Então nós estamos introduzindo os quartos, né? A carga agora é menos 2 terços. A característica dessa unidade internacional, Jet, né? É que eles acompanham rápido, né? A gente ia lá falando. Todo dia. Naquele tempo a informação demorava um pouquinho, mas as pessoas também se telefonavam, né? Assim, quando você não esperava nem o pré-print chegar, porque o pré-print chegava pelo correio, até ser distribuído, então as pessoas já, nas conferências, já sabiam que os outros estavam falando e ficavam se telefonando. Na internet se telefonava muito para saber o que estava fazendo, o que está rolando aí no CERN, o que está rolando no Max Planck, o que está rolando no Imperial College ou em Princeton, né? As pessoas sempre sabem o que está acontecendo. Agora não, part-time é diariamente, todo mundo está tendo. Tem a pluralidade de informações, né? Sim. Mas o pessoal, quando cai no Jet 7, assim, o cara não quer ficar para trás. Né? Ah, não. Do cara como Cabibo, Claro, ele não era um cara, ele era de Roma, assim, né? Mas ele já pegou a ideia de quarto e tocou em frente. Até porque o pessoal de Roma já estava dominando o CERN nessa época. O Império Romano já tinha chegado ao CERN. O CERN sempre foi mandado a grande. Assim, o CERN nasceu na Suíça, assim, né? Começou comandado pelo Pauli, mas logo depois os italianos pegaram o poder lá. Né? Ele já tinha toda uma tradição lá, tinha Maldi, esse pessoal todo segredo, que já mandava no CERN. Então, o pessoal, tanto é que você vê a escola do Higgs é toda em Roma, né?
onde se fez mais Pix foi na escola de Cláudio do Altarelli, que era aluno do Miami, né? Então tinha uma tradição grande. Então o Carril estava por dentro de tudo, porque esse pessoal todo vivia no sério mesmo, né? Vamos lá. Então, as nossas operações estão aqui. Então vamos colocar o nosso lagrangiano, né? Então a gente tem o lagrangiano então, do dublete. Então, o nosso dublete, vamos colocar assim, o left barrado. Depois nós vamos fazer uma notação que vai unir tudo, né? O left barrado, D left barrado, então aqui é I, gama Mi, e a nossa derivada covariante aqui, né? Que vai ser, vamos colocar assim, o DMI. O DMI atuando no left, que é essa parte aqui de cima, né? Vamos colocar assim, DMI, vamos colocar aqui assim, já direto assim, vamos botar aquela nossa matriz, botar aqui deixa eu botar aqui assim, melhor fazer assim, botar aqui, DMI, aqui nós já tínhamos mais IG, sobre 2, então vamos botar, aqui nós já tínhamos as nossas matrizes formadas, né? Nós já tínhamos, acho que a gente tinha feito assim, a gente tinha chamado BM1 menos IBM2 sobre 2 de W+. Então aqui já aparecia o W+. Aqui aparecia o W menos Mi. E aqui aparecia então o BM sobre 3, BM3 sobre 2, perdão, e aqui menos BM3 sobre 2, que a gente incorporou o meio na definição dos dados. A gente tinha feito essa convenção. E aqui mais IG', mais I sobre 3, G', e nós temos Y'. Aqui eu esqueci de colocar, né? Perdão, vou colocar aqui. Left, left. Primeiro dia é left, left. Oi? Primeiro da Aqui, ó, left, obrigado, tá certo. Tudo left, tudo left. Assim, sobre 3, G', sobre o left, left. Tá certo. Aqui e aqui. Então esse aqui vamos colocar assim. Então esse é o nosso lagrangiano, né? Vamos botar assim. Quark left. Os quark left. Depois a gente vai para os quark. Então o que vai dar isso aqui para nós? Né? Então isso aqui para nós está para a gente poder já daqui a pouco começar a ver as correntes. Né? Então o nosso lagrangiano dos quarks left, ele está dando o barrado, pegar a parte livre primeiro, left barrado, e gama Mi, do left, mais left barrado, gama Mi, Mi, left. Agora vamos começar a pegar os termos importantes, né? Então, esse termo aqui, o left barrado vai pegar essa combinação aqui, tá? Então vai colocar isso aqui mais o left barrado, vamos colocar aqui. Tá aqui, ó, o left barrado. Aí o left barrado vai pegar essa combinação aqui. IG sobre IG. Aí vamos ter BM3 sobre 2 atuando no left. Meio BM3 no left. Mais W mais Mi. Delete. Então, essa corrente aqui. E depois aqui nós vamos ter o left barrado interagindo aqui, tá? Botamos lá que eu esqueci de botar BM3, aqui já botamos o W embaixo, tá? Já que eu esqueci de botar fogo da banana. E o left barrado e gama Mi. Aí esse I gama Mi vai bater com IG, então vai ficar menos
G. Menos G, o left barrado, gama mi, aqui os campos de gate, né? E aqui, opa, tá certo. E aqui eu não tenho o left. O left. Está tudo aqui, então essa está tudo certo. O left é esse aqui, o left é esse aqui. Agora eu vou pegar o left barrado com esse termo aqui, mais i. Então eu vou ver esse i de novo, com esse i aqui vai ficar menos, vai ficar g' sobre 3. O left barrado, gama mi, aí vai pegar o left, aqui, y'. Então já fizemos todas, né? Esse U, né? Já pegou o termo livre aqui, depois ele pegou esse produto aqui, já assimilou aqui o left barrado, interagindo com o TL3, interagindo com o W+, formando essa corrente aqui carregada, e agora formando essa corrente neutra, left. Agora vamos pegar a parte do D. A parte do D agora vai ser. Já pegamos a parte livre que está aqui, agora vamos pegar esse DLF barrado com essa combinação aqui de baixo. Então, quando vai aparecer menos G, DLF barrado, gama mi. E agora vamos ver as correntes, os campos de gate que vão aparecer, vai aparecer WI menos ponto F, e vai aparecer aqui menos DI3 sobre 2, menos 1,5, do DI3, pegando o delete. Aqui. E agora a parte final vai aparecer isso aqui, vai de novo dar o I menos, I vai dar menos, né? Então vai ficar menos G' sobre 3, delete barrado. Aí o delete barrado pegando o gama mi delete y'. Então a gente está vendo aqui, né? Naturalmente, a formação. Então, nós temos essa por W, então nós temos a corrente carregada, temos o W', vou botar aqui, ó, ver se eu posso deixar isso aqui, porque eu não queria apagar. Vou apagar aqui em cima, tá? Só essa primeira linha aqui. Só para marcar aqui. Então, o que a gente vai ter? A parte livre. Então, esse primeiro, vamos pegar então as interações com, por exemplo, o W+. Então, o W+, vai estar acoplado assim, para ver essa interação. Tá? Menos G, o left barrado, gama mi, delete, W+. Então, essa corrente aqui, de fato, a gente vê que esse cara aqui tem carga menos 2/3, já falou barrado, esse cara aqui já tem carga menos 1/3, então essa carga aqui dá menos 1, essa carga aqui dá mais 1, então de fato nós temos uma interação que é invariante sobre um dia, né? As cargas se cancelam nesse vértice. Então a gente tem essa interação aqui, left barrado, gama mi, delete, tá? Então essa corrente aqui é uma corrente carregada, setor de quartos, né? Com o W+. E vamos ter a corrente correspondente, que vai ser o conjugado complexo dessa corrente, que é delete barrado, gama mi, o left, só para dar o conjugado complexo do W+, ou W-. Então, a corrente carregada está aqui. Depois nós temos o setor de correntes neutras. Então, nós temos esse left barrado aqui, com esse left, né? Esse setor aqui, e esse, o left, vamos ter essa, deixa eu escrever aqui. Opa, vou deixar isso aqui. Primeiro, deixa eu organizar aqui. Então, esse termo aqui vai aparecer com o seu conjugado complexo. Que é esse termo aqui. Então, esse termo aqui. E esse termo aqui são os conjugados complexos. Eu pego um e somo com o outro. Automaticamente sai isso. Agora, vamos fatorar essa corrente aqui. O left barrado, o left. Então, o left barrado, vamos ter agora uma corrente que vai ser o left barrado, que é essa aqui, né? Que vai pegar gama mi, vamos pegar o left barrado, gama mi, o left.
corrente neutra. Então, essa corrente neutra ela vai estar pegando menos G sobre 2 dm3 que vai estar pegando esse termo aqui, menos G' sobre 3 y'. Essa aí é a corrente neutra do setor de quarks do elétrico. E agora vamos ter a corrente neutra do setor de quarks do elétrico. Então, só pegar esse que nós fizemos agora, esse pedacinho aqui. Então, pegamos esse aqui com esse aqui. Então, está aqui. E agora falta a gente pegar esse aqui com esse aqui. Beleza. Vamos ver esse termo aqui que vai ser mais elétrico barrado e elétrico. Então vai pegar mais G sobre 2 vezes 3 menos G' sobre 3 y. Certo? Então nós ficamos com essa e deixa eu colocar isso aqui, agora isso aqui a gente já resolveu, só para colocar isso nessa forma mais fechada. Então nós temos aqui essa corrente, né? Corrente carregada, vou colocar aqui. Então W mais já está enfrentando menos G. W mais I elétrico barrado I elétrico menos G W menos I elétrico barrado essa corrente aqui, a corrente carregada, outra corrente, então as interações carregadas estão aqui e agora as interações neutras estão aqui. Menos G sobre 2 Então, escrevemos um exercíciozinho algébrico simples de escrever todas as coisas. Agora, o que nós já sabemos em vista da transição de fase que o Higgs executou? Então, nós já conhecemos quem são W mais e quer dizer, já sabemos W mais e W menos, mas sabemos sobretudo quem são o fóton, quem é o fóton e quem é o Zz. Então, nós temos já aqui o AMI, assim, é o AMI, que é o fóton, né? Ele é o cosseno de θW, vou botar θW, porque eu tenho depois o θ de Cabilo também, que é o θc. Então, é o AMI, é o cosseno de θW, YI, mais cosseno de θW, BN3. E o ZI, nós já sabemos que é o ZI, é menos o seno YI mais o cosseno de θW BN3. A gente sabe dessa, chegamos a essa conclusão. A gente chegava aqui no fóton, que é um objeto que tem massa zero na matriz de massa, e o ZI o objeto massivo. Mas a gente precisa, então, substituir aqui nessa transformação o inverso disso aqui. Quer dizer, na verdade, eu preciso substituir o BN3 e o YI pelo campo do fóton pelo campo do Zz. Então, é só inverter essa matriz aqui, que é uma matriz ortogonal. Então, aqui eu posso botar, deixa eu parar aqui, colocar aqui o YI. E aqui o... botar
o YI, colocando aqui o YI e colocando aqui o BM3. Então, o YI vai ser cosseno de θW, I, menos seno de θW, CI. E o BM3 vai ser mais seno de θW vezes o campo de fóton. Só estou invertendo aquela relação, que aqui cosseno de θW é de função do CI. Então aí a gente agora leva essas expressões que a gente já tinha sabido por que eram assim, lá e tiramos as interações então. Tiramos o acoplamento que a gente vai jogar os acoplamentos aqui e vai ter as correntes agora direto. Aqui já está tudo acoplado, aqui o Z está aqui, o W mais está aqui, o W menos está aqui. O que a gente precisa agora é colocar o fóton, tirar a corrente eletromagnética e tirar a corrente fraca que se acopla com o ZI a partir daqui. Um exercício algébrico que não vou nem fazer, só vocês fazerem. Mas o que é importante a gente ressaltar desse resultado aqui que a gente tem aqui, né, é essa corrente aqui. Então, essa corrente aqui, depois juntar, depois quem é a corrente light, vamos ter que pegar. E aí o que vai acontecer vai ser, ao jogar essas expressões ali, nós vamos ter um acoplamento do leve barrado, gama mi. O leve vai ter com o fóton. E daqui nós vamos também tirar uma corrente que vai ser o light barrado, gama mi. O right, fóton. E aí a gente vai ver que os coeficientes vão aparecer iguaizinhos, de tal maneira que no final de tudo, isso aqui vai me dar o barrado e a mi. O fóton interage da mesma forma com o setor elétrico e com o setor elétrico. A interação de gauge, ela é invariante por quiralidade. Então, a gente vai ver que quer dizer, os números quânticos são tais que tudo vai se organizar direitinho. Tá? Então, ao substituir essas expressões aqui ali, e nós vamos fazer a mesma coisa aqui, os coeficientes das partes left e right vão se ajustar automaticamente para dar interação com o fóton. Então, aqui nós tivemos a estrutura das correntes associadas ao dublete. Agora vamos ver as correntes associadas aos quartos right, por exemplo, ao right, que é mais simples porque não tem a estrutura de dublete. Então, se eu pegar o right, né, quer dizer, é só pegar tudo aqui, deixar aquele quadro ali, porque com as derivadas aqui a gente vai precisar de vez em quando. Então, quando a gente pegar, a gente vai ter que formar essa combinação aqui, né? O right e gama mi, o right. Então, vai lá automaticamente, nós vamos ter a parte livre, o right barrado e gama mi, o right, e agora a parte de interação, que vai ser o right barrado, interagindo com isso aqui. Então, vai ficar o I vai cancelar, vai dar menos 1, então vai ficar aqui menos 4/3 de G', o right barrado, gama mi, o right Y, tá aqui. E aí, de novo, eu agora substituo esse Y pelo fóton e pelo Z0. Então, nós vamos ter a corrente, vai ter uma parte aqui que vai dar corrente eletromagnética e vai ter a parte que vai dar corrente neutra. E aí também a gente lembra, a gente já sabe quem são G' e quem são G, a gente já tem G' e G escritos em função da carga elétrica e do θW. Nós já temos também essas relações, é importante também. A esse ponto a gente não só substitui os campos Y e B pelos campos A e Z, o que nós estamos fazendo é isso, a gente tem que sair agora daquilo que é o setor inicial, quer dizer, a gente sai dos campos Y e B e passa para os campos, né, W+, W-, porque são o BM1 e BM2. Aí o BM3 e o Y viram ZI e fóton.
Então a gente faz a passagem dos campos de gauge originais, vou botar aqui BMA. Né? Então nós temos os 4 campos de gauge originais, eles passam a ser esses 4 campos de gauge aqui. E nós começamos com as constantes de acoplamento, que nós chamávamos de G e de G', mas que aí após a quebra espontânea de simetria, a gente conseguiu, pela diagonalização da matriz massa dos bósons vetoriais, a gente passou por uma tangente de θ, que era G' sobre G, então na verdade a gente passa dessas duas constantes de acoplamento para aquilo que nós identificamos como a constante de acoplamento eletromagnética e o ângulo de Weinberg. Então, nesse momento, nesses termos que nós estamos trabalhando, a gente tem que fazer essas passagens. Jogar o Y e o B em função dos demais objetos e jogar o G e G' em função do L e do θ. Isso aí tudo vai se juntar para dar a corrente aí escrita para o fóton. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou escrever isso aqui em função do AI e do ZI. E vou escrever esse G' aqui em função de E e de θ. Certo? E aí a gente ganha a interação escrita diretamente em função dos campos físicos, né? CI e do fóton. E a mesma coisa, não vou nem retomar aqui, faz a mesma coisa aqui para o setor do D. A gente vai escrever as interações do D com o YI, e aí depois substitui de novo o Y pelo fóton e pelo ZI, e a constante de acoplamento G' pelo E e pelo θ, certo? Então, isso aí é uma coisa que fica praticamente imediata. Então, isso aí, introduzindo a família dos 2 quartos. Agora, vamos dos 2 quartos. Vamos então imaginar que nós temos o terceiro quarto, que é o quark S, mas sem a parte superior. O quark S está sem não temos 2 dupletes, nós temos o quark U, que nós temos a esse momento, nesse ponto, o cabíbulo lá é o quark U com carga 2/3, o quark D com carga menos 1/3 e o quark S com carga menos 1/3. Então a ideia de cabíbulo, e aí foi, vamos dizer assim, uma hipótese, uma hipótese heurística, no sentido de salvar um conceito. O que ele queria com isso? Ele queria dizer, a interação fraca, ela é universal. Se o quark D decai no quark U, então ele postulou o quark S também decai no quark U. Então eu vou poder, na verdade, a ideia do cabíbulo foi dizer, como ainda não tinha o quark Charme, isso aí foi um dos estopistas, depois se introduziu o Charme pelo mecanismo de Gino, né, do Lacho e do Steinheim, a ideia do cabíbulo foi, o que eu tenho, na verdade, é uma combinação linear de 2 quartos. Ele diz que, na verdade, o que nós temos é como se fosse um quarto detil, vamos chamar de detil, para não confundir com o barrado, né? O detil, o quarto detil do cabíbulo era o cosseno do ângulo que se chamou ângulo de cabíbulo, cosseno de θc, não é o ângulo de Weinberg, tá? É cosseno de θc D mais seno de θc 1 S. Qual foi a ideia do cabíbulo? A ideia do cabíbulo foi dizer que no setor de menos 1/3, na verdade, todos os 2 vão poder decair, todos os 2 quartos vão poder decair no quark U. Mas eu tenho esses 2 quartos com a mesma carga, então eles devem ser, na verdade, um quark único. Imagina, posso colocar aqui, na verdade, o meu quark D físico é uma combinação linear desses 2 quartos, porque tem a mesma carga, menos 1/3 e menos 1/3. Então eu tenho um quarto aqui com carga menos 1/3. E coloco aqui nesses coeficientes, eu vou imaginar que eu possa sempre fazer algo desse tipo, alfa D mais beta S, e normalizo essa combinação sobre raiz quadrada de alfa 2 mais beta 2. Mas no momento que a gente faz isso aqui é um número menor do que o imódulo, isso aqui é um número menor do que o imódulo. Então, simplesmente, ao invés de botar 2 coeficientes alfa e beta e normalizar, ele diz, não, vamos já colocar aqui, isso aqui é um cosseno de um ângulo, porque isso aqui é um número menor do que 1, eu vou chamar isso aqui de um seno do ângulo θ. Então eu tenho seno e cosseno, né? Foi a ideia do cabíbulo. Então ele colocou esses 2 coeficientes aqui,
parametrizou, introduziu. Quer dizer, na verdade, você introduz um parâmetro, 2 parâmetros, mas você normaliza, então é como se você introduzisse um parâmetro único aí. Você introduz esse cosseno de θ e diz, essa combinação linear é que é o verdadeiro quarto com carga menos 1/3, menos 1/3. Essa foi a ideia do Cabibbo. Então, o que ele colocou? Isso é uma hipótese dele, né? Então, a hipótese de Cabibbo e ele invocou com isso a universalidade. Ele disse, bom, todos os 2 quartos recaem no quarto U. Todos os 2 quartos têm carga menos 1/3. Então não estava ainda, né, não tinha nada com indicação de que o quarto D, que o quarto S, fosse o quarto down de algum quarto superior, de algum quarto A. Quer dizer, o U e o D estavam claros. Então, na época, inclusive, o modelo do Guilherme era o modelo do triplete. Era o triplete de quartos, era SU3, justamente por causa dos 3 sabores, o quarto U, o quarto D e o quarto S. Então, eram os 3 quartos. A carga 2/3 e a carga menos 1/3, como tinha um duplete de carga menos 1/3, então a ideia do Cabibbo foi que esses 2 caras aqui, eles pudessem ser, na verdade, havia 2 quartos, o quarto U e o quarto D-til. Então a hipótese de Cabibbo é que, pela universalidade das interações frágeis, né, o quarto S também decai em U e, na verdade, o quarto Então, essa foi a ideia. Então, na verdade, aqui, não precisamos refazer os cálculos, né? Mas a ideia de Cabibbo foi. Isso aqui é só para a gente introduzir as coisas todas, e a ideia dele foi, ao invés de introduzir um quarto e o terceiro quarto separadamente, ele não introduz um terceiro quarto, dizendo, eu tenho o S left e o S right. O que, na verdade, eu tenho é uma combinação. Na verdade, eu tenho meu quarto D-til, na verdade, um quarto. Então, a ideia dele foi, eu tenho, na verdade, essa disposição de quartos. Então, com, vamos dizer assim, com a hipótese de Cabibbo, né? O que aparece é o dublete. O left, D-til left, e os singletes de SU2, né? O right e o D-til right, e SU2. Na verdade, como o quarto D e o quarto S tem carga menos 1/3, as atribuições de carga ficam as mesmas, né? Quer dizer, o Y, a hipercarga do D-til left é a mesma que a gente já calculou, que é uma LXG não muda, porque eu tenho, na verdade, 2 quartos, eu tenho um quarto com carga 2/3, e esse quarto efetivo aqui com carga menos 1/3. Então essa foi uma ideia de Cabibbo. Foi uma coisa interessante porque a gente vê como é que as coisas são construídas, né? Não havia o quarto C. Então, ou seja, ele estava caminhando num terreno errado. Então, por não ter o quarto C, para poder formar
o segundo dublete, ele resolveu acomodar os dois quarks com a mesma carga num quark único, dizendo quem na verdade interage com o quark U é o quark detil. Mas isso aí foi o estopim para depois, com o mecanismo de Jim, se inspirar nessa ideia para dizer, não, então tem que existir o quark C, tem que existir um quark. Vamos deixar ficar claro nessa aula, não sei, mas na próxima aula a gente vai elaborar mais sobre isso. Então a ideia do que nós temos agora, então seria construir, na verdade, isso aqui. Então, na verdade, o nosso lagrangiano de quarks, né, ele vai ficar sendo, vou colocar assim, o dublete, vamos colocar assim, o F barrado, ele barrado, e gama mi, vai ficar carregada a notação, vai ficar detil barrado, e gama mi, demi, e aí aqui o left, e aqui o detil left. Então nada mudou no que diz respeito à composição das derivadas covariantes, porque os números quânticos de SO2 e de U1, tanto para o D left, né, e para o detil left são os mesmos. Para o D right e o detil right são os mesmos. Então nada muda. E então e aí a gente pode introduzir aqui mais, né? O right barrado e gama mi, demi, o right e mais o D detil, right barrado e gama mi, então, está aí dentro, né? Toda a estrutura aí. Vamos observar uma coisinha só agora. Deixa eu apagar isso aqui. Então esse era o panorama com o cabelo. Esse ângulo θc é o ângulo de cabelo. Hoje em dia, a medida mais precisa desse ângulo foi medida experimentalmente. Nós temos fenomenologia para medir esse ângulo de cabelo. As medidas mais recentes do ângulo de cabelo, né, o θ, não é o θ de Weinberg. O θ de cabelo hoje, as medidas atuais nos dão o θ de cabelo na faixa dos 13 alguma coisa, quase 14 graus. Ao passo que o ângulo de Weinberg, nós temos a medida não pelo ângulo em si, mas a gente tem o ângulo de Weinberg, o valor que a gente tem dele hoje, o centro de θ é aproximadamente 0,23. Então essas mais ou menos são. Claro que agora a gente vai ver, depois nas últimas aulas, né, que na verdade o ângulo de cabelo não está sozinho. Então depois esse ângulo de cabelo vai ser generalizado, essa matriz, né, que tem cosseno e seno, ela vai ser generalizada depois para uma matriz que é a matriz de cabelo, chamada matriz de cabelo de Kobayashi, mas é uma matriz 3×3. E depois com a introdução do Charme, não está feito aqui ainda, com a introdução do Charme, então vai se pensar, bom, então se o quark U tem acompanhado consigo o quark detil, então com a introdução do Charme, se aparece, quer dizer, o mecanismo de Jim antecipa a descoberta do quark C, diz, não deve haver um quark, não ver porquê, e aí fala, bom, você tem um quark, então tem que ter um parceiro inferior para ele, aí a busca do parceiro inferior para ele vai ser a outra combinação. Então a gente se pensaria o seguinte, da mesma forma que o Cabilo introduziu esse detil, né, que ele chamou de cosseno do θ, esse ângulo θ aqui, D, mais seno do θ, S. Então esse cara aqui faz o dublete, né? Então nós temos o detil. Então a ideia vai ser, depois, quando aparecer o quark C, a gente vai ter um quark C e vai ter aqui um S-til. E o S-til vai ser a combinação ortogonal, vai ser menos seno de θ D mais cosseno de θ S. Então, na verdade, os quarks inferiores não são
Quer dizer, aqueles quartos que a gente chama autoestados de gauge são os quartos que a gente coloca quando forma a simetria são o quarto D e o quarto S, na parte inferior. Mas para efeito de interação fraca, nós não temos quarto D e quarto S, nós temos o quarto detil e o quarto acetil. A gente tem essa matriz aqui. Então a ideia é essa, né? Quando a gente geralmente escreve o espectro, os elementos do setor de quarto do modelo padrão, a gente sempre escreve assim, a família UD, a família CS e a família TD. É assim que a gente apresenta as três famílias de quarto. Do ponto de vista da QCD, é isso aí. Quark U, todos os quarks, cada um deles em 3 estados de cor. Então temos 3 famílias e cada membro da família nos 3 estados de cor. Do ponto de vista das interações fracas, eu não tenho aqui nem D, nem S, nem D. Esses aqui são os quartos, vamos dizer assim, os quartos das interações fortes. Na interação forte eu tenho nitidamente o quarto D, o quarto S e o quarto D. Do ponto de vista das interações fracas, o que eu tenho aqui é detil, S-til e betil. Antes da descoberta, antes do Kobayashi Maskawa, como a gente falou antes de 73, antes de Kobayashi Maskawa preverem a terceira família, havia 2 famílias. Já tinha previsão do quark C, então esse quark era previsto. Então se introduziu esse S-til, foram formadas essas 2 famílias. Então eu tinha uma matriz que misturava D com S, na verdade, então a história era mais ou menos essa. D-til, S-til, tem a matriz aqui, vamos chamar, que é a matriz C de Kabibov, né? Quer dizer, cosseno, θ C, seno de θ C, menos seno, cosseno, e aqui ds. Então essa é a ideia. Hoje, depois que se introduziu a terceira família, né, que a gente sabe as coisas como são, na verdade a gente não mistura ds, a gente mistura ds e d. E aí quem nós temos aqui, aquela matriz que a gente chama de matriz kappa, que é uma chamada matriz de Kabibov, Kobayashi Maskawa. Essa matriz aqui é uma matriz 3x3, que é uma matriz unitária, 3x3, é uma matriz U3. Então, a matriz de Kabibov, que era uma matriz 2x2, do tipo SO2, ela evoluiu para uma matriz U3. Então, do ponto de vista das interações fracas, os quartos superiores são limpinhos. Os quartos inferiores, os quartos que aparecem nas interações fracas, são esses aqui, que são uma combinação linear pela matriz de Kabibov, Kobayashi Maskawa, dos quartos que são autoestados da QCD, que são os quartos da QCD. Então, os 3 quartos na QCD, a gente trabalha com tudo separado. O U, D, o S e o D. Nas interações fracas, esses 3 quartos são misturados por causa de, a gente vai entender, por causa de um evento físico chamado a supressão das correntes neutras com mudança de sabor. Vamos ver o que é isso. Então, do ponto de vista das interações fracas, então, o que nós temos é isso aqui. E Kabibov, Kabibov já tinha uma ideia. Na época de Kabibov, ele só tinha o D e S. Eu queria chamar a atenção para a gente perceber o contexto em que a coisa aconteceu. E aí ele sabia que 2 quartos com a mesma carga e apenas um quarto com carga 2/3, ele pensou, bom, então esses 2 quartos com a mesma carga, eles na verdade devem se combinar. Eu posso combinar os dois para eles dois fazerem a parceria com o quarto U. Essa é a ideia, de não perder a estrutura SU2, 1. Eu tenho SU2 e o blade, mas eu não tenho nem D, eu não separo o D do S, eu tenho uma coisa só, o detil e o detil right. Resolva coisas. Mas aí a gente também tem um problema fenomenológico aqui. E aí, hoje, a gente sabe, só estou chamando a atenção, porque muitas vezes, quem não está acostumado com a formulação da teoria da fraca, imagina que os quartos, né, que têm as interações fracas, os autoestados da interação fraca, não são os mesmos autoestados da QCD. E do ponto de vista das interações fracas,
Quem faz o dublete com o U não é o D, é o detil. Quem faz o dublete com C é o acetil, quem faz o dublete com T é o betil. Onde? Detil, S-T e betil são combinações lineares do D e SD. Na QCD, o D, CS e B. Nas interações fracas, o betil, CS-til, ES-til, T-betil, com essa combinação. E essa matriz é bem conhecida. Essa matriz, hoje a gente sabe, ela é caracterizada por 3 ângulos e uma fase. A fase é a medida, você tem uma estimativa boa, medida de boa da fase, e os ângulos. Então tem o ângulo de Cabibbo, mais 2 ângulos e mais uma fase. Isso vai ficar claro lá no final do cursinho, nas nossas últimas aulas. Estou só adiantando para a gente saber onde vai chegar, porque senão as coisas eu sinto que podem ficar meio embaralhadas e a gente vão aparecer várias estruturas aí, a gente pode perder o controle delas. Então é só para saber que a gente vai chegar lá. O que acontece hoje é uma generalização da matriz de Cabibbo, do ângulo de Cabibbo, para os parâmetros de Kobayashi mais Cabibbo, Kobayashi mais Caldas. Então nós vamos chegar lá por isso. Então nós estamos, no momento, nós estamos aqui. O quarto detil apenas, não temos o quarto C. Mas a previsão do quarto C vai vir justamente por causa dessa discussão aqui. Você queria falar alguma coisa, Rafael? Eu queria perguntar. Isso aconteceu porque o quarto S apareceu primeiro, né? Se Isso. não aparecesse o C primeiro, você poderia ter feito Isso, talvez, sim, exatamente. O quarto S, e aí a gente sabe hoje, né, que o que realmente aconteceu, o quarto C apareceu primeiro, porque o quarto S apareceu primeiro, e porque também a gente sabe que o quarto S decai no quarto U. Então isso aí deu força para a gente compreender isso aí. Aí depois é que apareceu o quarto C. Agora, se o quarto C tivesse aparecido primeiro, a gente teria que ver, será que o quarto C se mistura com o quark U para fazer parceria com o quark D, né? Então a gente sabe que tem eventos que não batem com isso. Ó. Quer dizer, a coisa certa é realmente o D e S, o D, S e B se misturarem, tá certo? Ah, você não pode... Não poderia jogar lá para cima, não. A coisa fica aqui embaixo mesmo. Você não vai... Isso, não, você não pode transferir a mistura para os superiores. Por causa da estrutura de corrente. Estou só colocando um problema para a gente saber onde a gente vai chegar, para não ficar confuso depois. E às vezes porque isso é uma coisa muito interessante, das interações fracas. Eu estava falando para vocês ontem, né? A física de interações fracas, com uma teoria quântica de campos, é uma física bem interessante, porque ela traz muitos mecanismos, né, que as outras interações não têm. Bom, a QCD não tem, nem a QED tem. Na QED, quer dizer, você lida o tempo todo com o campo que representa realmente o elétron e o pósitron. Na QCD, a gente lida o tempo todo com os campos que representam os próprios quartos. Nas interações fracas, a gente tem essa passagem. Os campos U, C e T eles representam cada quarto individualmente. Mas agora, se eu pegar os autoestados da QCD, que são UD, como a gente falou, CS e TB, do ponto de vista da interação fraca, a gente tem que recombinar a parte inferior dos dubletes. Então, os quartos, vamos dizer assim, os autoestados das interações fracas são os quartos inferiores recombinados através da matriz de Cabibbo, Kobayashi, Mascal. Por isso que essa matriz é tão importante, porque ela está dizendo para nós essa mistura, na verdade, isso aí é o que vai dar a violação de CP, mas nós vamos entender de onde é que isso vai sair. Quer dizer, Cabibbo, sem saber do mecanismo de Higgs, quando ele mistura o D com S através desse ângulo, ele já, quer dizer, ele antevê, de uma forma completamente independente, assim, completamente, eu diria até empírica, ele antevê que é o mecanismo de Higgs que vai obrigar a fazer essas misturas. A gente vai ver que a gente vai entrar com um problema na hora de olhar o setor de massas dos quartos, vai aparecer uma álgebra linear um pouquinho diferente, com as chamadas transformações biunitárias, e essas transformações biunitárias é que vão fazer a mistura das famílias. Então, tem uma razão de ser, no fundo, quem está por trás de tudo é o mecanismo de Higgs. E a riqueza que a gente tem nas constantes de acoplamento de um cálculo, que vão ser complexas, não vão ser mais reais e vão gerar isso aí para nós. Então, essa que é a discussão. Então, o que vai estar em jogo para nós vai ser, o que
vai estar em jogo para nós compreendermos hoje, né, a mistura, né, dos quartos inferiores, que vai estar em jogo para nós, vai ser, na verdade, o mecanismo de Higgs, né, e, na verdade, a supressão. Vamos botar a sigla em inglês, tá? Flavor Change Neutral Currents. Então, a supressão das correntes, né, das correntes neutras que mudam o sabor. Flavor Change Flavor Change. Então, a existência dessas correntes neutras que mudam o sabor, a supressão, né, das correntes. As correntes carregadas mudando o sabor aparecem abundantemente, mas as correntes neutras mudando o sabor são supressas. Então, esse fenômeno mais um mecanismo de Higgs mais o fato da constantes de Yukawa do setor de quartos constantes de Yukawa, de quartos complexas. Então, esses três fatos vão concorrer para que a mistura dos quartos inferiores seja feita pela matriz de Kabila e Kobayashi Maskal. Então, a matriz, né, CKM, ela é derivante desses fatos aqui. Porque às vezes a gente tem muitos elementos no meio do caminho, a gente lá no final perde um pouco, assim, numa primeira visão, a noção da estrada que a gente seguiu. Então, é só para vocês não perderem assim, os pontos fundamentais. Quer dizer, os conceitos que estão por trás, então isso aqui é uma observação física, isso aqui foi um mecanismo que teve que ser introduzido, então a introdução de um mecanismo, né? E aqui é um aspecto, vamos dizer assim, paramétrico. Eu tenho espaço de parâmetros suficiente, devo ter para colocar constantes de acoplamento complexas. As constantes de acoplamento de Yukawa do setor de leptons, elas são reais, mas as constantes de acoplamento do setor de quark, elas vão ser complexas, justamente por causa da ideia de Kabila, porque ele já sabia que se misturava o quark D com o quark S. Então, isso vai fazer com que, na hora de nós escrevermos os constantes de acoplamento do setor de quark, nós coloquemos constantes de acoplamento